Livro de Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 49. Bíblia, edição Sagrada Católica. Bíblia Sagrada, edição católica, Antigo Testamento, livro do Pentateuco, livro da Lei e do livro de Jubileu. O contexto da palavra: fidelidade de Yahvé para uma vida nova, fidelidade de Yahvé para uma vida nova. Versículo 1. Agora, Israel, ouça o estatuto, as normas que hoje ele ensino a praticar, a fim de que vocês vivam, entre para possuir a terra que Yahvé, o Eterno, Pai Eterno de seus antepassados, vai dar a vocês. Versículo 2. Não acrescentem nada ao que ele ordena, nem retire coisa nenhuma. Observa os mandamentos de Yahvé, do Pai Eterno, do modo como ele ordena. Versículo 3. Vocês virão com os próprios olhos o que Yahvé fez em Baal, Fegor. Yahvé, o seu Pai Eterno, exterminou do seu meio todos que seguiram o Baal de Fegor. Versículo 4. Vocês, porém, permanecerão apegados a Yahvé, o seu Pai Eterno. Por isso, hoje estão todos vivos. Versículo 5. Veja, estou ele ensinando o estatuto e norma, como Yahvé, o meu Pai do céu, Criador do céu e da terra, ordenou para que vocês coloquem em prática na terra onde estão agora entrando, a fim de tomar posse dela. Versículo 6. Portanto, tomar posse dela, portanto, coloque tudo em prática, pois isso tornará vocês sábios e inteligentes diante dos povos, e ouvirem todo esse estatuto. Os povos cometeram que o povo é tão sábio e inteligente como essa grande nação. Versículo 7. De fato, que grande nação tem um Pai Eterno tão próximo como Yahvé, o nosso Pai Eterno, todas as vezes que invocamos. Versículo 8. Que grande nação tem estatuto e normas tão justas como toda esta lei que eles propõem hoje. Contexto da palavra: o Pai Eterno, Criador do céu e da terra, não pode ser representado. Yahvé não pode ser representado. O Yahweh não pode ser representado. O Yahweh aqui é o nome do Pai Eterno, na língua hebraica. Versículo 9. Apenas tenha cuidado, preste muita atenção em sua vida para não se esquecer dos acontecimentos que os seus olhos viram, que ele nunca se aparte de sua memória, nem de dia e nem da sua vida, nem dia e nem da sua vida. Ensina os seus filhos a seus netos. Versículo 10. No dia que você estava diante de Yahvé, o seu Pai do céu, Criador do céu e da terra, em Horebe, Yahvé me disse: reúna o povo junto a mim para que eu ouça, para que eu faça ouvir as minhas palavras e aprenda a me temer, enquanto viverem sobre a terra. Ensina a seus filhos. Versículo 11.
Você aproximaram e ficaram ao pé da montanha. A montanha ardia em fogo até o céu. Em meio às trevas e à nuvem escura. Versículo 12. Então Yahvé falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram o som das palavras, mas não viram nenhuma forma, ouvia-se apenas uma voz. Versículo 13. Ele comunicou então a sua aliança, para que vocês cumprissem as 10 palavras que ele escreveu em 2 tábuas de pedra. Versículo 14. Nessa mesma ocasião, Yahvé, o Pai Eterno, ordenou que ensinasse a vocês estatutos e normas que vocês deveriam cumprir na terra para onde estão atravessando, a fim de tomar posse. Versículo 15. Preste atenção em si mesmo. Vocês não viram nenhuma forma no dia em que Yahvé, o Pai Eterno, ele falou no Horebe, no meio do fogo. Versículo 16. Portanto, não se perverta, fazendo para vocês imagem de escultura, em forma de ídolo, imagem de homem ou de mulher. Versículo 17. Imagem de animal terrestre, de pássaro que voa no céu. Versículo 18. E de réptil que rasteja sobre a terra, ou imagem de peixe que vive nas águas que estão sobre a terra. No versículo 16 de novo. Portanto, não se pervertem fazendo para vocês imagem de escultura em forma de ídolo, imagem de homem ou de mulher. Versículo 17. Imagem de animal terrestre, de pássaro que voa no céu. Versículo 18. De réptil que rasteja sobre a terra, ou imagem de peixe que vive nas águas que estão sobre a terra. Versículo 19. Levantando os olhos para o céu, vendo o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu, não se deixe seduzir para adorá-los e servi-los. São coisas que Yahvé, o Pai, o Criador do céu e da terra, seu Pai eterno, repartiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Versículo 20. Quando a você, porém, Yahvé, o Pai eterno, tomou e os tirou do Egito, daquela fornalha de ferro, para que seja um povo da sua herança, como hoje se vê. Contexto da palavra. O castigo é servir a deuses que não liberta. O castigo é servir imagem de escultura que não se liberta. Versículo 21. Por causa de vocês, Yahvé ficou furioso comigo e jurou que eu não atravessaria o Jordão. Eu não atravessaria o Jordão e nem entraria na boa terra que Yahvé, o seu Pai eterno, dará a você como herança. Versículo 22. Veja, eu vou morrer nessa terra, sem atravessar o Jordão. Vocês, porém, vão atravessá-los e tomar posse dessa terra boa. Versículo 23. Preste atenção em si mesmo. Não se esqueça da aliança que Yahvé, o Iau, o Pai eterno, Criador do céu e da terra, concluiu com vocês. Não faça imagem de escultura e nem de coisa alguma que Yahvé, o seu Pai eterno, Criador do céu e da terra, proibiu. Versículo 24. Porque Yahvé, o seu Pai eterno,
é um fogo devorador. Ele é um Yahvé, um Pai eterno, ciumento. Versículo 25. Quando tiver gerado filho, neto, envelhecerem na terra, se vocês corromperem fazendo alguma imagem de escultura, praticando assim o que Yahvé, o seu Pai eterno, reprova, ou irritando, ele irrita com essas coisas. Versículo 26. Eu tomo o céu e a terra como testemunho contra vocês. Vocês serão logo completamente exterminados da face da terra, da qual vão tomar posse, ao atravessar o Jordão. Vocês não prolongarão os seus dias sobre ela, pois serão completamente aniquilados. Versículo 27. Yahvé espalhará entre os povos apenas um pequeno número, e restará de vocês no meio das nações para onde Yahvé os tiver conduzido. Versículo 28. Aí vocês servirão deuses feitos por mão de homem, imagem de escultura feita por mão de homem, Deus de madeira, de pedra que não pode ver, nem ouvir, e nem comer, e nem cheirar. Aí vocês servirão a Deus, imagem de escultura feita por mão de homem, imagem de escultura de madeira, de pedra, que não pode ver, nem ouvir, e nem comer, e nem cheirar. Não pode fazer o bem, nem fazer o mal, porque não existe espírito de vida para fazer o bem, nem para fazer o mal. Versículo 29. De lá então vocês buscarão a Yahvé, o seu Pai eterno, Criador do céu e da terra, e se procurará com todo o coração e com toda a alma, e você encontrará. Versículo 30. Com o passar dos anos, todas essas coisas atingirão a você, mas você se voltará para Yahvé, o seu Criador do céu e da terra, Pai eterno. Observará a voz dele. Versículo 31. Porque Yahvé, o seu Pai eterno, Criador do céu e da terra, ele é misericordioso. Ele não vai abandonar e destruir vocês, pois nunca se esquecerá da aliança que concluiu com seus antepassados, por meio de juramento. Contexto da palavra: o único Pai eterno vivo é o Yahvé, o Yahvé, o Criador do céu e da terra. Versículo 32. Pergunta os tempos passados que vieram antes de vocês, desde o dia em que o Pai eterno, Criador do céu e da terra, criou o homem sobre a terra, de uma ponta do céu até a outra. Já existiu por acaso coisa tão grande como essa? E ouviu-se algo semelhante. Versículo 33. Existe por acaso um povo que tem ouvido a voz do Pai eterno, Criador do céu e da terra, falando do meio do fogo, como vocês ouviram? Ainda permaneceu vivo. Versículo 34. Ou existe algum Criador do céu, ou Yahvé, ou que seja Yahvé, que tem vindo para escolher uma nação do meio de outra nação, com provas, sinais, prodígio, combate, com mão forte, braço estendido, por meio de grandes terrores, com tudo o que Yahvé, o seu Pai do céu, Criador do céu e da terra, no Egito, diante dos olhos de vocês? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês, Moisés. Versículo 35. Foi você que ele mostrou tudo isso,
para você ficar sabendo, Moisés, que Yahvé, o Pai Eterno, é o único Pai Eterno, que não existe outro além dele. Versículo 36. Do céu ele fez você ouvir a sua voz para instruir, e fez você ver o seu grande fogo sobre a terra. E você ouviu as suas palavras vindas do meio do fogo. Versículo 37. Porque ele amava os antepassados de você, escolheu os seus descendentes depois dele, ele próprio, com a sua presença, a sua grande força, tirou você do Egito. Versículo 38. Ele desalojou nações maiores e mais poderosas do que você, para introduzir na terra dela, e dá-la a você uma herança como hoje se vê. Versículo 39. Portanto, reconheça hoje e medite em seu coração, Yahvé é o único Pai eterno, tanto no alto do céu como aqui embaixo na terra. Não existe outro. Versículo 40. Observe o estatuto, os mandamentos dele, que hoje ordeno a você. Assim tudo correrá bem para você e para os filhos que vierem depois de você, para que seus dias se prolonguem na terra que Yahvé, o seu Pai eterno, dará para todo sempre. Contexto da palavra cidade de refúgio. Versículo 41. Moisés reservou 3 cidades no lado leste do Jordão. Versículo 42. Para que aí pudesse refugiar se o homicida que tivesse matado o próprio irmão sem premeditar, sem ter odiado, antes fugindo para uma dessas cidades, ele poderia salvar a própria vida. Versículo 43. Para os rubenitas era Bozor no deserto, sobre o planalto. Para os gaditas, Ramote em Galaade, e para os manassistas, Golã em Bazã. O contexto da palavra, segundo o discurso de Moisés, o fundamento da aliança, resumo histórico. Versículo 44. Esta é a lei que Moisés promulgou para os filhos de Israel. Versículo 45. São esses os testemunhos, estatuto e norma que Moisés comunicou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Versículo 46. Ele comunicou nos outros lados do Jordão, no vale, próximo a Bet-Fegor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Zebom. Moisés e os filhos de Israel vencerá e saíram do Egito. Versículo 47. Conquistando o seu território, assim como o território de Og, rei de Bazã. Era 2 reis, amorreu, que vivia no lado oriental do Jordão. Versículo 48. O território conquistado ia desde Aroer, que está na encosta do vale do rio Ornon, até o monte Serion, isto é, Hermon. Versículo 49 para terminar. Toda a região de Araba, no lado oriental do Jordão, até o mar da Araba, ao pé das encostas de Faga. Este foi o livro de Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 49, da Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei de Moisés, que é livro do Jubileu.
comentário do capítulo 4 de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo 8, que está escrito assim: Deuteronômio é um conjunto de estatuto e norma que visa levar uma prática de vida conforme a aliança com que Yahvé, dentro da terra prometida. Trata-se de uma nova constituição com ela. Israel viverá segundo a sabedoria e justiça, isto é, segundo o projeto de Yahvé. Não há nenhum legisalismo, pois entre Yahvé, o seu povo, existe uma relação de parceria ou de parceiro para Yahvé. Responde todas as vezes que invoca Yahvé, o seu Pai eterno, que não fica preso à lei, mas está sempre aberto para responder à nova situação do seu povo. O versículo 9 até o versículo 20, Israel deve lembrar-se repentinamente do acontecimento libertador que fundou a sua resistência como povo no momento da aliança. Israel não viu uma forma apenas, ouviu uma voz que ele comunicava, decálogo, constituição básica de uma vida social justa e digna. Israel, portanto, é um povo único e não deve adorar a imagem de escultura, e nem Deus dos opressores cananeu, imagem de homem e mulher, dos egípcios, imagem de animal ou mesopotâmico, adoração dos astros, originalidade de Israel é ter descoberto o único Pai eterno, Criador do céu e da terra, que age na história. Ele leva o seu povo para a liberdade e vida, dentro de uma relação social justa e fraterna. Esse Pai eterno, Criador do céu e da terra, Yahvé, pode ser pressionado numa representação visual ou sistema de pensamento. Yahvé é o Pai eterno do que qualquer teologia. O versículo 21 e do versículo 31, o destino do povo na terra dependerá da sua fidelidade. Aliança ao projeto de Javé, ou Yahvé, que seja um povo praticar a idolatria, servindo falso absoluto, perderá a terra e irá para o auxílio. O seu maior castigo será servir imagem de escultura, ou Deus estranho que não poderão libertá-los. Um povo se converter a Yahvé, o Pai eterno, intervirá, dando ele consciência à vida. O versículo 32, o versículo 40, a grande maravilha é Yahvé, o único Pai eterno vivo que age a história. A sua ação nasce da fidelidade. A aliança liberta o povo e ele revela o seu caminho e ele dá a terra. Não existe outro Pai eterno que faça isso. Todos os atos são falsos, absoluto. No livro de Números, capítulo 35, versículo 9, versículo 34, o versículo 44, o versículo 49, esse dado, o resumo que já foi apresentado em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 3. Este foi o comentário do capítulo 4 de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo 49, Bíblia Sagrada, edição pastoral católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei de Moisés, que é o livro do Jubileu.
Que o Ió, o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó, abençoa todos nós com saúde, livra nós de todos os mal, da graça, do conhecimento, para que nós possamos entender a palavra do Pai eterno, como do jeito que está escrito nas Escrituras, para que nós possamos gravar ela na tábua do coração, para observar os seus mandamentos, seus estatutos. Que todos fiquem na paz até o próximo vídeo, se for da vontade do Pai eterno. Uma boa noite para todos.